Hum. Ora, muito bom dia. Bom dia, Esther. Hoje vamos falar de algo que é bastante mais simples do que aquilo que andámos a fazer nas últimas semanas. Vamos falar de caminhos e linhas, que é algo de que já falei. Ou seja, já falei de caminhos, para discutir várias coisas, de maneira que vamos relembrar e vamos fazer algo sobre caminhos e linhas que ainda não fizemos. Esse algo é falar da redução de comprimento de um caminho ou de uma linha. Ok? Em que veremos algumas coisas que são um bocadinho surpreendentes e outras, enfim, bastante triviais. Ok? Portanto, caminhos são funções. Caminhos ou trajetória. Posso usar a palavra trajetória quando quiser que vocês pensem em cinemática elementar. Portanto, uma aplicação definida num intervalo de R com valores em Rn, que seja contínua. Diz um caminho. Ok? Portanto, é uma aplicação, uma função. Quando falamos sobre caminho, estamos a falar em função. Às vezes dá-nos jeito de falar do contradomínio de um caminho, e é isso é que chamamos uma linha. Ok? Para sublinhar esta diferença entre os dois conceitos, portanto, linha é um subconjunto
TRN, foi de alguma maneira gerada por um caminho. Okay? Vamos ver uns quantos exemplos muito simples, que vocês conhecem, em que caminhos muito diferentes geram a mesma linha. Aqui tenho representações paramétricas, caminhos, definidos no intervalo 0,2π, nos três casos, alfa, beta, gama, em que o alfa t é definido por cosseno t seno t. Vocês sabem que neste caso recorrem da circunferência de raio 1 centrada na origem no sentido direto. Okay? Portanto, nada de extraordinário acerca disso. E sabem também que começam e acabam no ponto, ou seja, a imagem t igual a 0 é o ponto 1, 0, do ponto 2π ao ponto 0,2π. E percorrem a linha no sentido direto e dão uma volta. Okay? No entanto, se modificarem um bocadinho o caminho, obtém algo diferente, não é? Portanto, o alfa dá a volta no sentido direto, com o beta que aqui tenho, em que estou a usar cosseno t menos seno t, vocês também dão uma volta, também começam e acabam no mesmo sítio, só que em sentido retrógrado. Ok? Ou ao contrário. Para algumas coisas, nós vamos estudar isto percorrer o mesmo conjunto de pontos em sentidos opostos vai ser importante, para outras coisas não vai ser importante. Okay? Teremos que ver isso com cuidado. Finalmente, tem aqui um gama de T, em que reparem que em vez de T, pus lá 2T, relativamente ao alfa. O que vai acontecer é que o 2T vai começar em 0 e acabar em 4π. Vocês percebem que para o gama também vamos percorrer a circunferência no sentido direto, só que em vez de dar uma volta em torno da circunferência, e voltamos ao princípio, não damos duas voltas. Okay? Nitidamente, se eu estivesse a contar o comprimento da circunferência que eu percorro, ao dar uma volta, encontro uma coisa, encontro 2π, não é? Se der duas voltas, encontro 4π, que é algo completamente diferente. Okay? Portanto, o contradomínio de caminhos pode ser igual, mas isso não quer dizer que para todos os efeitos que nós queremos estudar, eles sejam equivalentes. Portanto, nós vamos ver resultados que me dizem, deste ponto de vista, isto é a mesma coisa, eu posso passar de uma coisa para a outra. Vai ser uma coisa bastante típica do que andamos a fazer esta semana. Okay? Bom, a primeira coisa que é efetivamente novidade sobre caminhos e linhas vai ser a noção de comprimento. A noção de comprimento, eu começo por dizer que aqui é um caminho retificável. Portanto, definição. Os caminhos retificáveis vão ser aqueles aos quais eu posso associar um número real maior ou igual a 0, que é o seu comprimento. Okay? Nem sempre conseguirei fazer isso. Okay? Pois bem, o que é um caminho retificável? Portanto,
caminho R e no intervalo I e R com valores em R e N, contínuo, como costume, vamos insistir nisto, contínuo, com I o intervalo, diz retificável, acontecer uma coisa muito simples, mas que dá um bocadinho de trabalho a explicar, que é isto. Eu vou sugerir primeiro que uma figura. Imaginem o vosso caminho a ser percorrido. Portanto, o vosso caminho é uma aplicação, tem aqui um intervalo I, representa aqui como um traço, ok? Eu não estou a dizer que o intervalo é necessariamente limitado, mas dá-me jeito para o desenho fazer limitado. Portanto, o R transforma isto numa linha, correndo os pontos da linha de certa maneira. Bom, se eu, para aqui ao intervalo I, escolher um certo número finito de pontos, vamos chamar-lhes T0, T1, T2, T3, T4, okay? Para o efeito do desenho, são 5 pontos, numerados de 0 a 4. Okay? Posso olhar para as imagens destes pontos. Imaginar que elas ficam assim. Se eu agora traçar segmentos de reta entre cada par de pontos que corresponde a T's consecutivos, portanto, entre o RT0 e o RT1, okay? Eu construo aquilo que se costuma chamar uma linha poligonal. Okay? Esta linha azul que está aqui. Para uma linha poligonal, nós sabemos que aqui é o seu comprimento. Vai ser simplesmente a soma dos comprimentos de cada um dos segmentos de reta que nós usamos. Okay? E o que nós vamos fazer é tentar generalizar a noção de comprimento, começando por comprimento de segmentos de reta e de linhas poligonais, e passando para caminhos mais gerais. Só que ao fazer isso, nem sempre as coisas correm bem. Okay? Como é que formalizo isto? Voltando ali à definição que eu deixei em suspenso, para sugerir a ideia mental que queremos usar, se cada se vamos, espera aí, se, mas reparem numa coisa, se eu usar outro conjunto de pontos finito, obtenho um outro comprimento para a linha poligonal. Aquilo que me interessa ver é qual será o supremo de todos esses comprimentos de linhas poligonais. Okay? É isso que eu penso que será a minha melhor aproximação. Okay?
portanto, vocês vão olhar para aquela linha azul e dizem, isto não é o comprimento daquela linha que está à parede desenhada. Como é que eu obtinha uma melhor aproximação usando uma linha poligonal? Juntando mais pontos. Okay? De maneira que, quando vocês juntam mais um ponto, substituem um dos segmentos de reta por dois segmentos de reta, cuja soma dos comprimentos é maior, aumenta. Portanto, aumentar a precisão, vocês aumentam o comprimento da linha poligonal. Pois bem, vocês querem saber se o supremo desses comprimentos de linhas poligonal vai ser finito ou não, ou se vai ser mais infinito. Okay? Se for mais infinito, a linha não é retificável. Se for finito, é retificável. Portanto, eu vou escrever isto assim. Se o supremo dos comprimentos das linhas poligonais inscritas nesse caminho, for finito. Lá está que eu estou aqui a varrer para baixo do tapete para esconder, não é? Estou aqui a dizer uma linha poligonal inscrita. O que é uma linha poligonal inscrita? Bom, tenho que formalizar esta ideia do meu boneco, não é? Portanto, como é que, dado um caminho RT, com T pertencente ao intervalo I, portanto, eu já estou a assumir que o R é contínuo, o I é um intervalo, construo linhas poligonais inscritas. Portanto, esta é uma dúvida legítima. Bom, dados T0, T1, por aí fora até TK, com K pertencente a N, variável, e T0, estes todos têm que pertencer a I, certo? E T0 menor ou igual a T1, menor ou igual a T2, menor ou igual por aí fora, até chegar ao TK. Então, a linha poligonal inscrita é a união dos segmentos de reta unindo RTK a RTK mais 1, a TK não, TJ, com J de 0 TK. Okay? Portanto, uma linha poligonal inscrita é isto. Dou um conjunto de pontos e construo os segmentos de reta da maneira que sugeri atrás no desenho e aqui formalizei um bocadinho melhor. Já agora, qual é o comprimento da linha poligonal? Tal linha poligonal
tem comprimento somatório K de 0, K de 0, lá estou eu a misturar letras, não é? J de 0 TK de norma de RTJ menos RTJ mais. Portanto, para linhas poligonais nós sabemos perfeitamente o que é comprimento. Ok? Agora, saber se para um dado caminho nós considerarmos todas as linhas poligonais inscritas e o supremo fica finito, não é uma coisa que seja óbvia, mesmo para linhas com aspecto jeitoso. Vocês podem pensar, se eu considerar uma reta, toda uma reta no plano, a reta também é uma linha no plano, eu posso definir RT igual a T, que é um caminho, isso com certeza não é retificável. Porquê? Bom, porque tem comprimento infinito, obviamente, não é? Portanto, vocês podem simplesmente escolher um par de pontos com esta definição, vocês veem que esse supremo tem que ser mais infinito. Mas agora pensem só em caminhos em que o intervalo é limitado e fechado. Okay? Se o intervalo for só limitado e fechado, vocês olham, isto é capaz de assim já se portar melhor. Okay? Porquê? Porque vocês sabem que a imagem, intervalo limitado e fechado, pelo teorema de Weierstrass, vai ser um conjunto limitado e fechado em Rn. Vocês podem dizer, uma coisa dessas com certeza tem comprimento finito. Infelizmente não é assim. Ok? Portanto, observação importante. Primeira coisa surpreendente da aula 2, digamos. Se aquele intervalo I na definição de caminho for igual a AB, com A menor ou igual a B, okay? R de I, a linha, portanto, será um conjunto limitado e fechado. Em Rn, portanto, usando Weierstrass, não é? Mas pode não ser retificado. Ok? Pode parecer chocante. Como é que isso pode acontecer? Bom, o que acontece é que nós podemos esconder comprimentos infinitos em áreas muito pequenas, volumes muito pequenos em geral. Okay? Como? Oscilando muito. É muito fácil de fazer isso. Se o vosso caminho oscilar muito, num certo sentido, nós conseguimos construir facilmente exemplos de caminhos não retificáveis. Okay? E vou mostrar-vos um exemplo de uma coisa dessas. Portanto, vou dar isto. Vamos fechar isto aqui. Vamos ver um desenho que existe no texto. Vocês estão a ver isto bem? Estamos tudo. Então, ok. O que vocês têm aqui é o gráfico realizado com Sage de uma função que é relativamente simpática.
que é da forma uma potência de x, que é x levantado a 3 meios, vezes o cosseno de π sobre x quadrado. Num intervalo 0 a qualquer coisa, a 1, ponho eu. É no intervalo de 0 a 1. É no intervalo de 0 a 1 aberto em 0. Ok, tudo bem. Mas está no texto? Não, já está, estou a ver no texto. Sim, está bem, certo. Mas olhando só para o boneco, isso não é totalmente óbvio. Vocês reparem que quanto mais se aproximam de 0, aquele π sobre x quadrado tende para infinito, mais infinito. Portanto, o intervalo oscila cada vez mais quanto mais perto de 0 está. Okay? No entanto, a função que o gráfico está aqui representado é uma função relativamente decente em termos de propriedades que vocês conhecem. Okay? Porque, agora vamos voltar uma função desta maneira, x levantado a 3 meios, cosseno de π sobre x quadrado, se x pertencer a 0, incluindo o 0, obviamente, 0, 1, e 0 de x for igual a 0. Esta função é obviamente diferenciável fora da origem, portanto, f é diferenciável no intervalo aberto. E existe derivada direita em 0, pois f' 0, derivada direita em 0, é o limite h tende para 0 de h levantado a 3 meios, sendo π sobre h quadrado, a dividir por h. Isto dá 0. Okay? E aquele 3 meios é maior que 1. Portanto, ficam com algo que vai para 0 vezes algo limitado. Portanto, do ponto de vista de cálculo diferencial, esta função até é bastante decente. Okay? No entanto, se eu calcular a derivada para x maior que 0, vocês descobrem que isto dá 3 meios, x levantado a 1 meio, seno de π sobre x quadrado, e depois mais x levantado a 3 meios, e depois tem que derivar aquele cosseno, portanto dá menos seno, dá de aparecer um sinal menos, seno de π sobre x quadrado, e depois a derivada do π sobre x quadrado, que vai dar menos 2, 1 sobre x ao cubo. Portanto, vamos ficar com um sinal mais, no fim de contas, e aqui ficamos com x ao cubo a dividir, e aparece um 2. Okay? De qualquer maneira, esta segunda parcela, vamos ter ali x levantado a 3 meios menos 3, ou seja, vamos ficar, eu simplificar aquela expressão, ficamos com
2 sobre x elevado a 3 de meio. Ok? Que é exatamente metade de 3. Quando x tende para 0, a primeira expressão que vocês encontram nesta soma que eu tenho aqui para o f' de x vai para 0. Okay? Portanto, esta primeira parcela vai para 0 quando x vai para 0. No entanto, esta segunda não tem limite. Quando x vai para 0. Okay? Para se convencerem, considerem todos os pontos da forma 1 sobre raiz de kπ. Okay? Esses pontos. Não, nesses não. Era mais π sobre 2. Okay? Portanto, considero os pontos da forma π sobre 2 mais 1 sobre raiz de kπ. Okay? Não, deixa-me escrever. π sobre x quadrado. Portanto, o que eu quero é que π sobre x quadrado seja igual a π sobre 2 mais kπ. Ok? Para ficar com senos iguais a 1 e menos 1. Okay? Portanto, coisa que dá x quadrado igual a 1 sobre 1 meio mais k. Ou ainda, se quiserem. Professor, Sim. falta o π à esquerda à esquerda do centro, na expressão da derivada. Ok, muito obrigado. Ok. Falta sim, senhor. Portanto, esta segunda parcela porta-se mal quando nos aproximamos de 0. A derivada vai ficar ilimitada perto de 0. Vocês virem o que se passa nestes pontos. Ou seja, esta função, uma função definida desta maneira, nunca fica C1 no intervalo 0,1. Já agora deixem-me dizer que no intervalo 0,1 fechado, vamos relembrar o que é que quer dizer ser classe CK, um K inteiro, positivo, um conjunto não necessariamente aberto. Okay? É tempo de falarmos disso um bocadinho mais sistematicamente. Portanto, a função que tenha um domínio U em Rn, cores em Rm, com U não necessariamente aberto. Não seria necessário para escrever a definição, mas eu ponho aqui para chamar a atenção dos meus intuitos, não é? Com o não necessariamente aberto, diz-se de classe C1 de U existir um aberto A contendo U, tal que F tem um prolongamento CK de A
Depois aqui saiu em cima CK de U, K natural positivo. Okay? Se tal tem um prolongamento de CK de A, tem um prolongamento menos melhor já agora. A de classe CK de A. Ok? Que é uma definição bastante natural. Nós sabemos facilmente o que é ser classe CK num aberto. Temos teoremas que lidam com isso. Nós vamos dizer que temos CK num outro conjunto que não seja necessário em aberto. Se houver um prolongamento, um aberto maior, que é de classe CK. Okay? No caso particular, uma observação, no caso particular, em que U é um intervalo AB, números reais, limitado e fechado, ser classe C1 de AB, fechado, é equivalente a ser de classe C1 no intervalo aberto e as derivadas direita e esquerda em A e B, respectivamente, serem iguais ao limite da derivada. Okay? Portanto, no caso particular em que os domínios são intervalos limitados e fechados, podemos dizer mais isto. Okay? Portanto, naquele caso particular, daquele exemplo, a função não é de classe C1 no intervalo limitado e fechado 0,1. Temos um problema perto de zero. O limite da derivada, quando nos aproximamos de zero, não existe, embora exista derivada direita no zero. Okay? Porque é que aquele caminho não é ratificável? Para isso, vamos voltar àquele gráfico. Peço para olharem para aqui. Vocês viram o desenho que eu fiz agora, acidentalmente ou não? Alguém? Acho que não. Não? Ok, bem suspeito. Eu poderia tentar escrever aqui em cima, mas suspeito que vocês não veem. Só veem o original. Olhem para o gráfico e vejam que há a linha azul, que é o caminho que estamos a falar. Há uma linha poligonal vermelha que entre cada ponto em que aquele cosseno é 1 ou menos 1 e o seguinte é um segmento de reta. Okay? Esse segmento de reta nitidamente
tem um comprimento que minimiza aquilo que eu poderia chamar o comprimento da linha azul, mas ainda não, e não sei se nessa situação até poderia falar de comprimento da linha azul no intervalo desses pontos, mas de qualquer maneira é uma linha poligonal, tal e qual como vimos atrás na definição de retificado. Para estimarmos o comprimento da linha vermelha, vocês podem fazer simplesmente o seguinte: considerem esses segmentos verticais a verde que estão no desenho. Okay? Portanto, esses segmentos verticais, cada um deles tem um comprimento que é igual ao valor da função para a abscissa correspondente. E esses pontos, portanto, esse comprimento é simplesmente o valor da função dada por x elevado a 3 meios cosseno π sobre x quadrado, quando o x é 1 sobre raiz de kπ. Okay? Ora bem. Professor, uma pergunta. Há alguma analogia entre ser retificável e ser integrável? Nós vamos chegar a uma relação. Nós daqui a pouco vamos. Eu estou-vos a dar as primeiras más notícias, já vamos às boas notícias, mas as boas notícias vão ser estas. Se um caminho for de classe C1 no intervalo limitado e fechado, então você pode calcular o seu comprimento à custa de um integral. Okay? Integral de quê? Da norma da derivada do caminho. Okay? E, portanto, há uma relação com uma certa integração. Mas é só para funções que sejam de classe C1 ou sejam seccionalmente classe C1, que é uma coisa que eu ainda não expliquei. Está bem? Já lá irei. Ok, será obrigado. Mas o que eu estava a dizer é que portanto, se eu tiver f de x igual ao x levantado a 3 meios seno de π sobre x quadrado, comprimento da linha poligonal vermelha naquele desenho é minorado por uma soma de comprimentos de segmentos verdes, okay? Que vão ser, portanto, em pontos TJ igual a 1 sobre raiz de Jπ, okay? Portanto, no desenho que eu estava para J entre 0 e 8, suponho eu. Portanto, nestes pontos, vocês vão ficar com o módulo do valor da função igual a Jπ levantado a 3 quartos, okay? 1 sobre Jπ levantado a 3 quartos. Portanto, o cosseno de π sobre x quadrado naqueles pontos vai dar 1 ou menos 1. Eu tenho módulo é 1.
E, portanto, vocês ficam com uma soma J de 0 até 8, no caso do desenho, mas nitidamente o que funciona aqui para 8 funciona para outro natural qualquer. Portanto, aquele 8 substitui por um K. Okay? O que é que acontece esta soma quando K vai para mais infinito? Bom, se eu puser o π levantado a 3/4 em evidência, não é? Vocês têm aqui é uma sucessão de somas parciais de uma série. Okay? Vimos em cálculo 1 que a série os ali de J não começa em 0, obviamente, começa em 1. Okay? Vamos ficar com uma série. Portanto, o limite quando K tende para mais infinito lá em cima. É uma soma de série. Portanto, 1 sobre π levantado a 3/4 pode sacar para fora. E com 1 sobre J levantado a 3/4. É uma série de Dirichlet. Aquele expoente do J é menor que 1. Esta série diverge. De acordo com aquilo que nós sabemos de séries de Dirichlet. Okay? Ou seja, juntando pontos, aquele minorante de comprimento de linha poligonal, nós vamos descobrir uma sucessão de números que tende para mais infinito. De maneira que a linha que eu estava a construir ali não é retificável. Okay? E isto acontece graças ao facto de, perto de 0, nós estarmos a oscilar muito. Portanto, a existência de oscilações pode provocar que eu consiga esconder comprimentos infinitos em áreas muito pequenas, que era aquilo que eu tinha começado por dizer. Okay? Bom, este é o tipo de coisa que corre mal. No entanto, se eu obrigar os meus caminhos a serem um bocadinho melhores, fico com um resultado pela positiva, respondendo ao vosso colega, já disse qual era há bocado. E é este. Este é o grande bom resultado de hoje. Caminhos C1 de AB, em que o AB é um intervalo limitado e fechado, são retificados. Okay? Aliás, como tenho tudo explicado, posso dizer que o enunciado do teorema é este. Okay? Mas eu tenho algo um bocadinho melhor. E o seu comprimento, que é o supremo dos comprimentos das linhas... Para falar? Ok. Tenho uma dúvida. Sim. Dizer que o comprimento da linha poligonal vermelha na figura é minorado é um bocado óbvio. Pois é óbvio. Por isso é que eu fiz a figura. Não. Dizer minorado, ponto final, não interessa. Bom, um comprimento é sempre maior ou igual a 0. Isso era trivial. Okay? Sim. O que interessa é dizer que é minorado por um comprimento, quando eu junto mais pontos à linha poligonal, vai tender para mais infinito. Ok? Portanto, como eu tenho esse minorante que vai para mais infinito, o supremo dos comprimentos das linhas poligonais tem que ser mais infinito e, portanto, a linha não é retificável. O caminho não é retificável. Ok. Estava eu a dizer que, neste caso, posso calcular em que
caminho que eu estou a falar, este RT com T pertencente ao intervalo limitado e fechado a T. Reparem que aquilo tem um sabor fisicamente muito, muito bom. Estou simplesmente a dizer que o comprimento é o integral da velocidade escalar. Okay? De um ponto de vista físico, é uma maravilha. Okay? De um ponto de vista matemático, para verificar de facto isto é verdade, tem que se trabalhar um bocadinho, mas eu não vou fazer a demonstração. É relativamente fácil mostrar que este integral majora todos os comprimentos de linhas poligonais inscritas. Okay? E demonstrar que é retificável, porque arranjámos o majorante, mas depois temos que mostrar que o integral é igual ao supremo dos comprimentos das linhas poligonais inscritas. Portanto, é um problema de convergência. Okay? E isso já afia mais fino. Okay? É preciso percebermos muito bem o que estamos a fazer. E há algumas dificuldades em fazê-lo, embora se consiga chegar ao fim. Mas demoraria muito tempo a explicar a demonstração e não ganhamos nada de especialmente importante com isso. O resultado pode ser melhorado para a seguinte situação, para caminhos seccionalmente C1. Okay? O que é que são caminhos seccionalmente C1? Para isso, tenho que definir o que é um caminho seccionalmente C1. Portanto, dado R definido em AB com valores em R e N, contínuo, diz-se que R é seccionalmente C1 em AB, se existir um número finito pontos T0 a TK no intervalo AB, tal que com tal que T0 igual a e TK igual a B e R é de classe C1 para cada intervalo de T's consecutivos. Coisa que eu não escrevi atrás, mas já vou corrigir isso. Só que é de classe C1 em TJ mais 1, para cada J. Para cada J, Sim. maior é 0, menor ou igual a J, menor que K. Sim, sim. Mas o que é importante é que eu tenho que ordenar os pontos. Não é? Ok? Para cada J vai de 0 de facto. 0 até cá. Ok? Portanto, coisas como os lados de um quadrado
uns lados de um quadrado, forma uma linha. Vocês podem percorrer um lado, depois o outro lado, depois o outro lado, depois o outro lado. Podem fazer isso com um caminho. Esse caminho até poderia ser de classe C qualquer coisa, desde que vocês tivessem o quadrado, o cuidado, já estou a falar mal, de travar, ou seja, fazer a velocidade ir a zero quando passam pelos vértices, de maneira a não terem problemas com a derivada nos vértices. Mas, se a derivada da representação paramétrica for sempre diferente de zero e tiver limites direitos e esquerdos para os valores do parâmetro que correspondem a chegar aos vértices, okay? Vocês veem que já não tem algo classe 5. Não é? No entanto, é trivial arranjar para cada lado do quadrado uma representação paramétrica que é de classe C1. Basta uma coisa muito simples. Não é? Portanto, uma linha poligonal, portanto, qualquer linha poligonal é seccionalmente classe C1 e coisas mais complicadas. Não é? Imaginem por um momento que vocês têm um arco assim, seguido um segmento assim, um segmento assim. Claro está que isto é seccionalmente C1, desde que vocês estejam a assumir cada um daqueles 3 arcos que eu desenhei, por si só, responder a uma linha C1. Okay? Portanto, uma linha ser C1 quer simplesmente dizer que tem um caminho respectivo que é classe C1. Okay? Como é que se lida com calcular o comprimento de um caminho seccionalmente C1? Bom, se vocês dividirem o intervalo do parâmetro de acordo com aquele número de pontos finitos, etc., podem fazer as contas para cada pedacinho usando o que tínhamos para caminhos C1. Bom, até de maneira que se iria somar os integrais para cada um desses intervalos. Mas reparem, se vocês olharem para a norma do R'(T), no caso caminho ser seccionalmente C1, o que vocês vão encontrar é que têm aquela derivada está definida para todos os pontos, menos um número finito de pontos, que são os tais pontos na definição de seccionalmente C1. Em que nesses pontos há limites direitos e esquerdos da derivada, coisa que assegura que o R' não vai explodir de alguma maneira. Que este norma de R'(T) vai ser limitado. Okay? Mas vocês simplesmente podem calcular na mesma o integral. O integral continua a fazer sentido porque tem simplesmente uma função que não está definida num número finito de pontos, é contínua em todos os pontos, exceto nesses, em que não está definida sequer, portanto. E é limitada. Okay? Seccionalmente classe C1 garante que este norma de R' fica limitado. De maneira que o integral que usávamos para o caso C1 de AB funciona também perfeitamente para o outro caso. Um bocadinho mais geral. Daqui para a frente, o nosso grande universo de caminhos com que vamos lidar vão ser aqueles que são seccionalmente classe C1. Okay? Por todas as contas que vamos fazer para caminhos, os 2 tipos de integrais que vamos considerar sobre caminhos, nós vamos poder fazer as contas com facilidade nesses casos. Okay? Bom, exemplos de cálculos de comprimento.
Suponham que têm alfa de t igual a t quadrado. T pertencente ao intervalo 0, 1. Alfa' de t é igual a 1, 2t. Norma da alfa' de t é igual a raiz de 1 mais 4t quadrado. Okay? De maneira que o comprimento do caminho é o integral entre 0 e 1 de raiz de 1 mais 4t quadrado. Ok? Portanto, isto não tem nada de extraordinário. Agora, calcular aquele integral é um problema de cálculo 1. Em cálculo 1 não vimos senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos, mas é uma substituição. Envolvendo uma função hiperbólica que dá jeito de fazer estas contas. Okay? Neste caso particular. Portanto, agora, para lembrar esse tipo de coisas, portanto, se vocês fizerem 2t dizia eu, 2t igual a seno hiperbólico de u, okay? Em que o seno hiperbólico de u é exponencial de u menos exponencial de menos u sobre 2. Okay? Conseguem avaliar o integral por substituição. Okay? Deixo isso ao vosso cuidado. Vamos precisar de fazer substituições em integrais daqui para a frente com bastante frequência. Okay? Bom, para a última coisa, o que é o comprimento de uma linha? Voltemos àquele exemplo trivialzinho do princípio em que eu punha-me a dar voltas em torno de uma circunferência, à volta de uma circunferência, mas às vezes dava uma volta, outras vezes dava duas, outras vezes em sentido contrário, etc. Bom, eu sei que é com o comprimento de um caminho. Eu posso usar vários caminhos para percorrer uma mesma linha. Bom, se todos esses caminhos, houver alguns que são retificáveis, então, se eu tomar o ínfimo, todos os comprimentos de caminho, para os caminhos que percorrem a mesma linha, okay? Esse ínfimo é capaz de ser aquilo que convém chamar ao comprimento da linha. Ou seja, no caso particular da circunferência, vocês querem só dar uma volta, nesse caso, obtêm o 2π, certo? Porque se derem duas voltas, obtêm 4π. Mas, portanto, o que se faz para definir o comprimento de uma linha é simplesmente dizer que é o ínfimo dos comprimentos dos caminhos que descrevem essa linha. Okay? Portanto, a aula de hoje acabou, estivemos a discutir comprimentos. Na quarta-feira já vamos integrar sobre caminhos. Okay? E vamos ver dois tipos de integrais que vão ser relevantes. Okay? Chamado integral em ordem ao comprimento de arco e o integral de linha. Que nos vai dar coisas como massas de fios de densidade variável. O outro vai ter muito a ver com o conceito de trabalho que vocês devem conhecer de física. Okay? O segundo é que vai ser o mais interessante e com ele gastaremos as aulas de quarta, quinta e sexta. Okay? Portanto, esta semana é linhas. Até quarta-feira. Até quarta. Professor, uma pergunta. Sim, diga. Aquela função que o senhor colocou no início, que era cosseno de qualquer coisa vezes cosseno de π sobre x².
Portanto, x E levantado a 3 até mostrou meios, aquele gráfico. Já não me lembro muito bem qual era a função. eu lembro, Ok. era assim. Sim. É que essas funções fazem um pouco confusão, porque a matemática é tão rigorosa quanto nós queiramos. E se nós ampliarmos o gráfico tantas vezes quanto nós queiramos, o gráfico não vai ser tão instável como nos parece. Não Vai sei ser, se. vai. Ok? Eu E percebo que vá, mas. você ampliar um gráfico que faz numericamente em qualquer coisa, então nota isso. Mas este gráfico, você perto de zero tem cada vez mais oscilação. Ok? Coisa que você consegue perceber calculando os zeros Os próprios valores, claro. daquele cosseno. Okay? Os zeros ou os uns daquele cosseno. O que foi particularmente importante hoje foram os pontos onde aquele cosseno tomava o valor 1 e menos 1, que eram os pontos onde π sobre x quadrado é igual a kπ, okay? Que corresponde a x quadrado igual a 1 sobre k, portanto a x igual a 1 sobre raiz de k. Okay? Sim, mas nós estamos a ver sempre num ponto de vista. Ou seja, estamos habituados aos nossos valores, mas se estivermos habituados a valores tão pequenos quanto nós queiramos, não vai ser assim tão instável. Não sei se me estou a fazer compreender. Não, eu não consigo arranjar uma maneira de tornar a sua afirmação rigorosa em nenhum Por sentido. exemplo, eu não sei se a pessoa conhece um estudo que fala acerca da reprodutividade dos coelhos, se não me engano. Depois aquilo até cria uma coisa que se chama um fractal, não sei bem qual é o nome, já não me lembro. Hum. Mas se o professor continuar a ampliar, ele nunca vai perder o sentido, vai ser sempre muito semelhante à imagem anterior. Você está a falar-me de coisas fratais. Exatamente. Ok? Claro que aqui não é bem uma coisa fractal, mas, Não, mas de aqui certo não é modo uma coisa também se fratal, repete. porque você tem, por um lado, uma envolvente do gráfico, portanto, vou voltar àquele gráfico. Hum, portanto, você tem uma envolvente destes pontos onde o gráfico toma valores 1 e menos 1, que é o x levantado a 3 meios. Portanto, isso é um tipo de comportamento que é de uma potência expoente positivo. Okay? Por outro lado, sua diferença entre zeros consecutivos tem um comportamento de 1 sobre x quadrado. Portanto, a amplitude e a frequência estão-se a comportar de maneiras diferentes. De maneira que o que você vê ampliando perto de zero não é o que vê mais longe, porque a relação entre amplitude e frequência já é diferente. Okay? Se nós continuarmos a ampliar, provavelmente os valores de y, os valores de x vão ser cada vez mais perto uns dos Ou outros. seja, você amplia e os picos que você está a ver neste desenho têm menos Ficam quase declive. retas, não é? A derivada do x elevado a 3 meios vai para zero, quando nos aproximamos de zero. Enquanto Pois. que a frequência, portanto, aquele π sobre x quadrado, vai se comportar como 1 sobre raiz de k, não é? Um k inteiro. Portanto, vai diminuir, mas vai diminuir a um outro ritmo que não é o ritmo do x juntado a 3 meios. Ok? Portanto, ou seja, você vai ver uma coisa parecida, mas que não é a mesma. Okay? Porque, claro está que você pode brincar aqui com
x levantado a potência vezes cosseno π sobre x levantado a potência e ver o que acontece em vários casos. O que, portanto, com estes valores dos parâmetros, dos expoentes, dizendo, a função vai ficar diferenciável em zero, mas a derivada não vai ser contínua. Okay? E até vai ficar ilimitada. Você já considerar, a partir sei de um lá, certo x valor. quadrado sendo de π sobre x, okay? Então já a derivada fica limitada, mas não tem limite quando x tende para zero. Okay? Se considerar um expoente do x levantado a qualquer coisa suficientemente grande, acaba por obter classe C1 para esse valor suficientemente grande. Okay? Portanto, no caso de ter como argumento do cosseno π sobre x, basta tomar o expoente cá fora maior que 1. Já fica algo com derivada contínua em zero. Portanto, este exemplozinho de potência vezes cosseno de π sobre potência dá muito jeito para fazer contra-exemplos variados, os quais é este. Você encontrará exemplos destes um bocadinho em vários sítios de livros de matemática, para este tipo de coisa. Está certo, senhor. Ok. Ok? Mas não é algo tipo fratal. Okay? Sim, não que fosse fractal, mas sim, de alguma aquilo. maneira, você tem aqueles dois efeitos na amplitude e na frequência. Só que está a fazê-los a escalas diferentes. De alguma maneira. Okay? Tá bom. Até a próxima. Obrigado, senhor. Até à próxima. Tchau.